Bom, boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui comemorando ainda o dia 1º de maio, e o país, a mentalidade, não só do país, mas do mundo, está passando por mudanças radicais em função da pandemia, em função das vulnerabilidades que apareceram. E um dos pontos centrais vai ser a reconsideração do papel dos sindicatos como agentes centrais de desenvolvimento. Nós tivemos aí nas últimas décadas, em função desse ultraliberalismo selvagem que campeou no mundo e no Brasil, a ideia é a seguinte: precisamos reduzir a força dos sindicatos porque eles atrapalham a eficiência das empresas. E o próprio presidente Biden está mostrando nos Estados Unidos que os sindicatos são peças centrais do fortalecimento da economia interna. Os sindicatos não são adversários das associações empresariais, são parceiros. Nós já tivemos em outros momentos da história os grandes pactos de produtividade entre sindicatos e empresas, e o próprio Biden mostrou que o enfraquecimento do mercado interno nos Estados Unidos, da qualidade do trabalho, do consumo e tudo, foi devido ao enfraquecimento dos sindicatos. Aqui nós tivemos, de 2016 para cá, um desmonte dos sindicatos, um ataque sem quartel aos sindicatos, como se eles fossem empecilhos no desenvolvimento. E agora, com essa precarização do emprego, com fragilização do mercado interno e tudo, se percebe que os sindicatos são peças centrais que vão ter que se reinventar em função de mudanças que ocorrem aí na economia, mas sem aquela visão que campeou, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, de que com as mudanças da economia não tem mais papel para os sindicatos. Cada vez mais tem papel para os sindicatos. E nós vamos ter para esse nosso encontro aqui as maiores lideranças sindicais do país, que eu agradeço muito a presença: o Paulo Caires, que é da Federal Sindical e da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, o Miguel Torres, da Força Sindical, o Adilson Araújo, do CTB, o Antônio Neto, do CSB, o Patá, da UGT, e o Zé Reginaldo Inácio, da Nova Central. Eu queria fazer a primeira rodada para que cada um pudesse falar rapidamente o que ocorreu com os seus sindicatos desde 2016, com essa delenda sindicatos aí que veio do mercado e do governo Temer e tudo, e como que está a situação setorial hoje aí. Eu começo aí eu não sei se todos os quadros estão iguais, eu começo então pelo Paulão, da Federação Sindical. Paulão, o que ocorreu nesses anos, como os sindicatos estão fazendo para sobreviver e o que está ocorrendo nos seus setores? Obrigado, Nassif, pelo convite. Saudar aí meus companheiros Miguel Torres, meu companheiro Patá, Neto, meu companheiro Araújo e o Adilson e o companheiro José. Dizer para vocês o seguinte: o que aconteceu, o que está acontecendo com os nossos sindicatos desde o ataque que nós vamos sofrendo, né? Desde a reforma trabalhista, mas fundamentalmente desde um golpe que foi dado na presidenta Dilma, que também não tinha crimes. Então isso começou a quererem prejudicar o movimento sindical e atingiu, do ponto de vista, quando eles retiram a sustentação econômica dos sindicatos. Só que eles quebraram a cara, porque o movimento sindical não sobrevive só do imposto sindical. Os nossos dirigentes que estão aqui sabem do que eu estou falando, e é importante que a população saiba. Nós temos os nossos sócios, né? Então, no primeiro ataque que eles fazem é retirar o imposto sindical, porque ele é legítimo, foi constituído assim as nossas entidades. E aí eles nos atacam. Aí, no segundo momento, eles vêm com um tal de 873, que também visa, mais uma vez, atacar a questão econômica dos sindicatos, quer impedir, Nassif, que aquele companheiro que tem a consciência de se filiar, que repassasse o dinheiro para o sindicato, que é natural dentro de uma democracia. Então, age contrariando a democracia. E é claro que nós temos um país onde não há uma democracia sindical. A dificuldade de sindicalização no nosso país é porque os trabalhadores, quando sindicalizam-se nos sindicatos, eles são atacados, eles são demitidos das fábricas, né? Sem contar os atos chamados de interdito proibitório, quando você vai fazer uma greve, que é uma lei importada dos Estados Unidos, que agora, inclusive, está tendo Biden querendo fortalecer, trabalhando para fortalecer o movimento sindical, que dialoga com a propriedade, que você está ocupando a propriedade. Por isso que faz esse tal de interdito proibitório, sempre num ato antidemocrático, né? Contra
dos trabalhadores contra as entidades sindicais. É claro que, quando você faz isso, você não conseguiu se consolidar pela dificuldade que eles fazem de demitir trabalhadores que se associam, de ter interditos proibitórios, de ter perseguição a dirigentes sindicais. Aqui, mais na região urbana, talvez a gente não sinta, Nassif, mas é importante dizer que tem regiões do país que a coisa não é resolvida no diálogo, não é só nas demissões, é resolvido na bala. Dirigentes sindicais são assassinados no nosso país. Então, isso é importante registrar. Daí a dificuldade, daí a necessidade de ter uma sustentação para o movimento sindical. Mas nós estamos falando aqui de um movimento sindical que está no 1º de maio, que deveria estar comemorando, mas não tem muito o que comemorar. Por quê? Porque nós estamos celebrando, né, o dia 1º, o mês de maio, porém, nós temos que nos solidarizar com as mais de 407 mil mortes obtidas aí pelo Covid, por esse ataque, por essa doença maldita, mas também de um governo genocida que não se preocupou, que não protegeu os trabalhadores. E, mais uma vez, eu valorizo o movimento sindical, porque os dirigentes que estão aqui, em todos os seus sindicatos, Nassif, colocaram a própria vida em risco nesse momento, ou pegando a Covid, ou mesmo perdendo a vida em função da Covid, e não deixaram de lutar pelos trabalhadores. Então, é muito importante dialogar com os trabalhadores, porque nessa reforma trabalhista tinham 101 pontos. E a mídia, a grande mídia, que é importante, inclusive aquela que não te dá espaço e que às vezes te persegue, focou só em um item, focou na questão do imposto sindical. E aí, lógico, levou o povo a achar e demonizar o sindicato, que só estava por dinheiro, e não mostraram que iam retirar fundo de garantia, férias, 13º, parcelar, criar trabalho intermitente, atacando os trabalhadores. E o resultado dessa lógica de querer enfraquecer o movimento sindical, com as reformas trabalhistas, reforma da Previdência, onde prometiu aí mundos e fundos, não deu resultado. O resultado está colocado aí. Além das mortes, da questão da pandemia, tem a questão do desemprego, com mais de 14 milhões e meio de desempregados, né? E é bom sempre lembrar, eu vou falar sempre isso, e denunciar que essa lava-jato que foi criada, esse lava-jatismo, gerou no nosso país 4 milhões e meio de empregos perdidos. Destruiu a nossa área de engenharia e não ajudou ninguém. E nós estamos vendo o resultado disso. E, com certeza, os meus companheiros poderão me complementar aí. Obrigado por enquanto. Olá, obrigado, então. Eu passo a palavra ao Miguel Torres, da Força Sindical. Você, Miguel. Obrigado, Luiz Nassif. Uma boa tarde a todos que nos veem e ouvem, aos nossos companheiros das centrais sindicais. Então, o momento é muito difícil, né, Nassif? Nós estamos, né, nessa... além que não é só uma crise política, não é só uma crise econômica, não é só uma crise ética, e não é só uma crise de pandemia, né, uma crise sanitária, é uma crise estrutural no Brasil, né? Como o Paulo falou, ela começa, se intensivam os ataques na reforma trabalhista, que veio com a promessa de gerar mais empregos, deixar o país mais competitivo, né? Foi essa a imagem que passou. Por mais que o movimento sindical orientasse aos trabalhadores que iam ter prejuízos muito graves, os trabalhadores não acreditaram e ficaram só naquela questão do imposto sindical. E hoje nós estamos vendo o que foi esses ataques, onde eles estavam direcionados. Lógico que aumentaram os ataques, né? Só a gente vê depois o que veio. Mas eu tenho esperança, porque o movimento sindical, Nassif, ele nasce da crise, né? Quando nasceu o movimento sindical, ele nasceu da crise, nasceu da exploração, nasceu das pessoas tendo trabalho escravo, nasceu, né, para defender jornada de trabalho humana, mais humana, não, as condições de trabalho que não afrontasse a dignidade humana. Então, nesse momento que nós estamos passando, eu acho que é único no país, né? Nem na ditadura nós estamos tendo tantos problemas na área trabalhista e na área sindical, né? Então, vocês veem que, para falar isso, até dói, mas é verdade. Então, o movimento sindical não parou, né? Eu quero reafirmar isso aqui para os companheiros. Durante a pandemia, o movimento sindical ficou mais forte. O movimento sindical, que na sua estrutura, na Constituição, ele é para defender categorias que ele representa, na pandemia, os sindicatos e as centrais sindicais estão defendendo propostas para a sociedade inteira.
não só os seus sindicalizados, os seus representados, nós estamos falando de auxílio emergencial para trabalhadores informais, nós estamos falando de financiamento para micro, pequenas e médias empresas para poder passar pela crise, nós estamos falando em vacina para todos, nós estamos conversamos com o governo da Venezuela para ceder oxigênio para a Amazônia, para o Amazonas. Nós falamos com a China para doar vacinas. Então, o movimento sindical, ele é relevante. Por mais que tentem tirar, lógico, muitas dificuldades, a gente está vendo o que está passando, mas ele é relevante. E mostrou nessa pandemia a unidade importante que as centrais tiveram, de estar passando por cima de, lógico, de coisas, né, importantes, ideológicas, mas se juntou no que une e estamos enfrentando isso, né? Um exemplo disso foi o 1º de maio agora, o segundo 1º de maio já unificado virtualmente, infelizmente, mas é o que é possível fazer, demonstra essa linha do movimento sindical. Mas a gente não para, a gente está vendo, então tem coisas que a gente precisa aprimorar, né? Tivemos agora, Luiz Nassif, uma reunião junto com os senadores, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, levando a nossa pauta de novo. Porque essa pauta, ela continua cada vez sendo mais prioritária, né? O que era há um mês atrás, agora está pior, né? Está piorando a fome, está piorando o desemprego. Então, levamos de novo a pauta para o presidente Rodrigo Pacheco, exigindo que tome. O Congresso tem que fazer o papel dele. Nós queremos que se discuta o auxílio emergencial, a medida provisória tem que ser posta em pauta para discutir, o parlamento é para isso, né? Se discuta a medida provisória que institui o Programa de Proteção ao Emprego, é para isso que é o Congresso Nacional. Só deixar caducar, é muito... Para que precisa, então, dos deputados? Se vai caducar essa coisa. Então, esse momento, eu valorizo muito o movimento sindical. Eu acho que ele passou por cima de muitas coisas que impediam a unidade, está maduro e isso é muito importante. E nós temos que melhorar mais. Eu acho que nós temos que aumentar e fazer isso, que é muito difícil para nós, é a participação do sindicalista dentro do Congresso Nacional, disputando eleição e indo para dentro, porque a maioria dos trabalhadores, né, votou nesse Congresso, que são empresários, latifundiários, bancada da bala. Então, nós temos que ganhar os trabalhadores da necessidade de votar no sindicalista. Esse ano e o ano que vem nós temos que trabalhar muito isso, para nós termos minimamente uma bancada que tem o compromisso de resgatar o que nos tiraram, aumentar a luta nossa por mais benefícios e mais direitos e fortalecer a democracia. Isso só vamos fazer se a gente conseguir entrar. Às vezes o movimento sindical fica um pouco à parte, mas nós achamos que nós tínhamos que ter um pacto nacional, Luiz Nassif, das centrais sindicais, de entender essa situação. Aonde a CUT tiver o melhor representante de uma região, que a gente, o movimento sindical, vai lá e vai apoiar aquele candidato. Aonde a CSB tiver um candidato com melhores condições, o movimento sindical vai lá apoiar aquele candidato. Aonde a Força tiver condições, que as outras centrais venham, a CTB, onde tiver melhor candidato, que seja a CTB, onde a nova central tiver, que seja a nova central, onde o UGT tiver, que seja a UGT. Agora, com um compromisso da pessoa, desse sindicalista ganhando, que se faça um mandato coletivo com as centrais sindicais. É o mínimo. Se nós trabalhar isso de norte a sul, leste a oeste do país, nós podemos fazer uma bancada de mais de 100 dirigentes sindicais, com um programa mínimo, independente do partido. Para entrar nesse blocão, tem que assumir uns compromissos. Eu acho que é uma maneira da gente visualizar um futuro aí que a gente possa respirar para frente. Muito bom, Miguel. Muito bom. Aliás, é importante entender que a modernidade de um país não se dá apenas por máquinas, por Banco Central. Isso se dá quando você começa a ter as redes sociais se organizando, os grupos se organizando em torno dos sindicatos, movimentos sociais, associações empresariais. Nesse sentido, é importante. E eu queria ver com o Patá, da UGT, que é o setor que está passando por maiores transformações hoje e por mais dificuldades. Aqui é o comércio, com as novas formas de comércio. Patá, como é que vocês estão enfrentando isso e como é que você vê o futuro do setor? Bom, meu companheiro Nassif, meus amigos de centrais sindicais e aqueles que estão do outro lado da telinha, é um prazer dialogar com você, professor.
O tema que nos traz é muito relevante. Primeiro, só resgatando muito rapidamente, o movimento sindical teve uma relevância extraordinária em toda a sua história, mas o seu ápice foi quando nós resgatamos a democracia na época da ditadura. Trabalhamos muito para acabar com a inflação, quando chegou num mês só 84%, construímos a política do salário mínimo. E aí, no governo Temer, teve uma mudança muito grande. Inicialmente começou com diálogo com o ministro e depois o relator simplesmente não nos deu ouvido e fez uma mudança sem diálogo e sem transição nenhuma. Não é momento de chorar e ler derramado, o momento é outro, não há dúvida, mas nesse governo atual, com relação ao movimento sindical, da mesma forma que o Temer iniciou, a ideia do Bolsonaro é exterminar o movimento sindical. Começou na véspera do carnaval do primeiro ano do governo dele, impedindo que os sócios do sindicato tivessem as suas mensalidades contadas. Então, o ambiente que nós estamos vivendo é um ambiente complicado, a questão da saúde com mais de 400 mil mortes, a questão do desemprego, a questão da democracia. Fizeram um ato ontem na Paulista e o pessoal fazendo apologia à ditadura. Então, é incompreensível como no momento que nós estamos vivendo hoje, e ainda querem acabar com o Supremo Tribunal e assim por diante. Esse é o cenário que nós estamos vivendo. Na UGT, em especial, que tem muito comércio e serviços, nós realmente tivemos, com a pandemia, potencializado as questões advindas da quarta revolução industrial, que veio muito forte. Já estava forte, veio com e-commerce, tem empresas que vendiam 10%, 15% das suas vendas por e-commerce, hoje vende 40%, 50%, 60%. Tem empresas do comércio que têm os seus funcionários, 50, 60, 70 mil, que todos eles são vendedores com aplicativos. Então, é uma outra inovação, os aplicativos, caixa sem caixa, tem o home office, tem tantas mudanças e muitas delas vieram para ficar. Elas não vão, quando imaginamos que logo, logo nós possamos estar superando essa grave situação de terror, parece um filme de terror que nós estamos vivendo, nós vamos voltar ao normal, e esse normal não vai ser mais o normal de ontem. É uma outra mudança, veio realmente para ficar. Essas plataformas que nós estamos hoje, parece que nós estamos na mesma sala, todo mundo, é uma facilidade enorme. Então, são desafios que nós temos que buscar alternativas. O movimento sindical, com a questão da reforma e da questão da pandemia, tem que ter a sua capacidade de capilarizar serviços, né? Nós fizemos aqui o mutirão do emprego com qualificação profissional, recepcionamos 300 mil currículos por plataformas que nós mesmos construímos. E do ponto de vista político, eu sou da mesma compreensão do meu companheiro Miguel, que nós precisamos ter essa capacidade de interferência política, porque nós temos segmentos bem instalados lá no Congresso, como é o da bala, como é da igreja, como é do agronegócio, e do trabalho que nós tivemos no nosso ápice há 2 legislações passadas, com 80 representantes, e mesmo assim o pessoal conseguiu passar um trator em cima dos trabalhadores. Hoje, uma lambreta passa em cima de nós, não precisa de muita coisa. Então, nós precisamos ter a capacidade de instrumentalizar a nossa estrutura no lugar que se debate a política, se constrói a lei, se pode destruir direitos, como foi feito recentemente em 2017, estão se tentando fazer agora, ou construir o que é melhor para o país. O governo atual é um governo que não quer conversar com o movimento sindical, e acredite se quiser, nós tivemos lá na história dos Estados Unidos, com a vinda do Biden, que graças a Deus ganhou a eleição, valoriza demais o movimento sindical, e é impressionante as medidas que ele toma. Enquanto esse governo pensa nas pessoas como números, inclusive nas pessoas que morreram, são números, o que dita é o mercado. Não há dúvida que o mercado é importante, mas o Biden está, de forma análoga ao que fez o Roosevelt, o único presidente eleito 4 vezes lá nos Estados Unidos, ele está focando os recursos para a área social. Não tem outra alternativa, ainda mais no momento pandêmico. Nós não podemos ter, nós estamos com milhões de pessoas passando fome. Todos nós,
o Adilson, o Neto, o José, o Reginaldo, o Paulão, todos nós estamos nessa campanha de solidariedade, de arrecadação de cestas, estamos buscando projetos para acabar com a fome, nós estamos buscando alternativas para superação. No governo de São Paulo, nós conseguimos construir um diálogo, conseguimos a vacinação, por exemplo, os condutores que estão na frente da pandemia, os comerciários também estão, mas são 2 milhões, nós vamos pedir para ele, não tem 2 milhões de vacinas, mas tem uma série de ações que nós, do Movimento Sindical, estamos desenvolvendo para a vida, para o emprego, para o crescimento econômico. Nós precisamos de um Brasil cidadão. A unidade das centrais. Eu agradeço muito, Luiz Nassif, você nos dá a oportunidade, mais uma vez, nessa sala, está todas as representações, ou grande parte delas, porque é a solidariedade entre nós, é essa atividade cidadã que nós vamos superar e vamos ganhar o Brasil de uma forma democrática, mas eficiente. Obrigado, Nassif. Obrigado a você, Batá. Eu passo a palavra, então, ao José Reginaldo Inácio, que é da Nova Central. Com você, Reginaldo. Boa tarde, Luiz Nassif. Eu estava aqui pensando numa contribuição significativa que podemos, enquanto sindicatos, essa peça central do desenvolvimento nacional. Eu aqui pensando, lembrei, fui buscar a informação, que é fundamental não perder de vista qual é o desempenho do movimento sindical, mas tendo como grande base as negociações coletivas que o movimento sindical desenvolveu e desenvolve. Né? Para se ter uma ideia, é importante que quem nos acompanha aqui tenha um extrato, uma dimensão do papel do movimento sindical. Nós fizemos um levantamento recente de 2013 até 2017, que 2017 ele é um ano literalmente crucial na história e negativo na história, porque a partir de 2017 é que se muda a legislação trabalhista, que se pode terceirizar de modo irrestrito, mas até 2017 a média de negociação que tínhamos no Brasil era em torno de 50 mil negociações por ano, né? 50 mil unidades de negociação, em média, fazíamos. E nesse levantamento, para a população ter uma ideia, para a classe trabalhadora ter uma ideia, nós praticamente renovávamos ou conquistávamos cerca de quase 3 milhões e 500 mil cláusulas positivas para a classe trabalhadora. Esse é um dado, por demais importante, que a gente não pode perder de vista. E daí a gente passa a ter uma ideia por que a gente sofreu esse tão abrupto ataque. O sindicalismo, como peça central, junto com outros apontamentos e outros agentes sociais da democracia, precisa, de um modo ou de outro, ter reconhecimento desse seu papel. E o governo, o que o governo faz a partir desse momento? E a gente tem que ter essa compreensão. O movimento sindical, por ter mais agilidade, por ter resposta rápida às demandas da classe trabalhadora, passa a ter um papel estruturante. Esse papel estruturante, ele quebra o sentido do que o governo, à época, quis fazer com as reformas, desde a reforma trabalhista, desde a terceirização irrestrita. Era fundamental atacar o movimento sindical para que as negociações, praticamente nesse patamar de proposições significativas e positivas para a classe, tomasse uma outra direção. E assim foi tomada essa outra direção. É tão verdadeiro que o movimento sindical, se a gente for imaginar no decurso desses praticamente 5 anos que a gente pode citar, de 2013 a 2017, o movimento sindical conseguiu conquistar para a classe trabalhadora mais de 17 milhões de cláusulas positivas, né? E o que acontece? Se, em 2017, a reforma trabalhista, a possibilidade da terceirização irrestrita, logo em seguida a reforma da Previdência, o Estado, de uma maneira ou de outra, transfere para a classe trabalhadora, literalmente, as mazelas dos ilícitos e das fraudes que passarão a ser praticadas pelo empresariado. Obviamente, a gente está falando aqui do empresariado que não tem responsabilidade real com os direitos de proteção social do trabalho e também com o desenvolvimento do país, né?
para nós é importante não perder de vista exatamente isso. Daí o grande ataque à autonomia das assembleias, o grande ataque literal às decisões deliberadas que fortalecem a relação capital-trabalho, que garantem de modo efetivo para que o trabalhador tenha condições e rendas possíveis para poder contribuir e fazer girar o círculo virtuoso na sociedade, né? Esta quebra, essa ruptura, faz com que o Estado desassista de modo efetivo as condições reais para que o trabalhador se sinta protegido, não só o trabalhador, mas também o aposentado. Nós temos hoje um conjunto real, e nós chegamos nesse dado estatístico dos dias de hoje, que é caótico, né? Foi muito bem lembrado, e nós temos que ter a compreensão. O Brasil hoje, em função dessa realidade, de ter um quadro de ilícitos e fraudes instituídas a partir, por exemplo, do trabalho intermitente, que foi a Lei 13.467, instituiu o trabalho intermitente, precarizou ainda mais a questão terceirizada, e hoje nós temos uma população de desocupados, desalentados e na informalidade de mais de 54 milhões de trabalhadores e trabalhadoras. Nós temos no Brasil hoje mais de 50% da população em idade economicamente ativa, desempregada, desassistida, ou seja, isso é objeto do processo de desconstrução e do papel da ação sindical na defesa da classe trabalhadora. Portanto, é fundamental perceber que nesse período da pandemia, conforme foi muito bem colocado, o movimento sindical teve esse papel estruturante, porque na história do mundo civilizado, após a Revolução Industrial, todas as vezes que o mundo precisava de uma ajuda, um auxílio humanitário emergente, foi o movimento sindical que deu as respostas rápidas. Daí a importância efetiva do nosso papel no desenvolvimento social. Não é possível pensar o desenvolvimento social sem a presença do movimento sindical. Essas são posições que eu acho que a gente pode ampliá-las e pode, com um jornalista como você, Luiz Nassif, ampliar a nossa capacidade de ajudar o país a sair, superar esta triste realidade em que se encontra. Reginaldo, obrigado. Aí, esse é o ponto central. O desenvolvimento, para se entender o desenvolvimento, ele tem que ser integral. Porque quando você... O Henry Ford, lá atrás, ele falava, eu quero remunerar bem os meus trabalhadores para que eles comprem carros. Então, digamos, todo aquele modelo, se melhora as condições de trabalho, você tem o emprego formal te garante estabilidade para pegar crédito, por exemplo. A carteira de trabalho garante o crédito. Então, tudo isso é que cria o círculo virtuoso do desenvolvimento. Eu passo a palavra, então, ao Adilson Araújo, do CTB. Adilson, a bola é sua. A bola é minha, então vou marcar gols. Mas, assim, confesso que me somo aqui às diversas avaliações. Todavia, eu reafirmo, né? O que esperar de um presidente miliciano sobre o propósito que deveria exercer frente à presidência da República? Está muito claro e evidente que Bolsonaro e sua trupe segue ambicionada em arar terra para um neocolonialismo. Aquela fatídica reunião do dia 22 de abril do ano passado foi a ilustração mais inconteste. Se alguém quer buscar os signos e significados do que representa o governo Bolsonaro, é só assistir o vídeo daquela fatídica reunião. Passar a boiada, vender tudo, liquidar a fatura enquanto é tempo. O povo está preocupado com a Covid, vamos vender tudo. Então, assim, o olhar que nós temos do Brasil de hoje é verdade, porque quando eu passo atrás os elementos da tecnologia, da inovação, da inteligência artificial, da indústria 4.0, é sempre bom, acompanhada a essa análise, trazer também um conjunto de insuficiências. O Brasil da pandemia revelou a nossa incapacidade de produzir máscaras, de produzir álcool gel, de garantir oxigênio, de garantir respiradores, a falta de equipamentos hospitalares e até mesmo
o diabo do sedativo. Então, assim, que país é esse que não consegue localizar da importância de botar o diabo do crédito para as pessoas sobreviver, para os negócios não parar? A Jandira me perguntou ontem, Neto, o que a gente estava fazendo tudo sem máscara no 1º de maio. E eu respondi a elas, sabe por que nós estávamos todo mundo sentadinho ali? Porque nós fomos testados. Muitas das coisas poderiam estar acontecendo se a gente tivesse usado muito bem os testes. Bolsonaro jogou os testes fora. Esse presidente é uma vergonha. Aliás, não somente ele, né? A sua equipe é um poço de mediocridade. Se depender dessa quadrilha, eles vão entregar o país. E um país que se coloca numa posição tão medíocre, certamente não vai conseguir resolver o problema do desemprego. Nós quebramos a diplomacia ao ponto de enfrentar dificuldades até mesmo para imunizar a nossa população. Nós temos um exército que está sendo dizimado por conta da irresponsabilidade desse presidente genocida. Eles devem gravar isso aí, daqui a pouco eu recebo aqui uma notificação que eles vão querer aplicar a Lei de Segurança Nacional. Porque é o governo marcado por uma doença, um câncer, é um marcatismo doentio. E assim, ao abrir mão de dar atenção às questões principais, o que é fato, o mundo todo, há de assustar o espírito de Adam Smith. Porque é prudente que, em tempos de crise, o crédito seja expandido. Está claro e evidente que as coisas vão se movimentar na medida que a gente tem uma política vocacionada. Nós caímos 4%, mas o tombo poderia ser muito pior. O que deu segurança foi exatamente permitir que o auxílio emergencial de R$600 alcançasse essa possibilidade de movimentar minimamente a nossa economia. Então, assim, a centralidade da luta hoje, é claro, reclama muita urgência, a gente vacinar o nosso povo. Porque, do ponto de vista da previsibilidade, certamente, sobre o comando de um governo fascista, de um governo ultraliberal, nós não temos perspectiva. Ou a gente resgata a possibilidade de um debate nacional desenvolvimentista, ou nós não vamos conseguir alcançar a possibilidade de corrigir essa tragédia. Tudo que aconteceu de pior aconteceu num curto espaço de tempo. Nós levamos um século para alcançar uma Constituição cidadã e esses caras estão pegando a nossa Constituição, rasgando e jogando na lata do lixo. Até quando, meu povo? Nós vamos ter que nos rebelar. E eu penso que as centrais sindicais cumprem um pouco esse papel de bater na mesa. Eu não me sinto confortável ouvir do presidente da Câmara dos Deputados, nem tampouco, Neto, do presidente do Senado, que não pode fazer nada. Que vai ficar tudo do jeito que está, porque o medíocre Paulo Guedes, ministro da Economia, que não sabe fazer uma conta, um ó com copo, é ruim de cálculo. Ele sabe matar pessoa. Matou muito velhinho no Chile e queria matar os nossos velhinhos aqui também, cortando o BPC pela metade. Então, o cara desse precisa procurar o seu lugar, e o lugar dele certamente não é na política. É por isso que o esforço, finalizo, portanto, nosso, deva ser de construir essa frente de salvação do país. Nós precisamos ter isso como centro, porque sem um novo projeto a gente não vai a lugar nenhum, meu amigo Paulão. Nós não vamos conseguir sair do olho do furacão se a gente não for suficientemente capaz de unir o nosso povo por um projeto de mudanças importantes que ajude a gente a sair desse estágio de letargia. Forte abraço. Obrigado, Adilson. Não, o próprio fato de haver essa união das centrais sindicais já mostra que o país está caminhando para a racionalidade. Eu passo a palavra, então, ao Antônio Neto, da CSB. Com você, Neto. Obrigado, Nassif. Bom estar com você de novo. Paulão, Miguel, Adilson, Patá, Reginaldo, bom estar com vocês de novo. Olha, eu posso só me somar ao que dizem todos os companheiros e ver como é que posso agregar alguma coisa aqui. Mas nós já temos aqui uma boa visão, e o Adilson foi muito enfático nisso. O Brasil tem umas coisas interessantes, Nassif. Veja,
o que primeiro morreu com a pandemia foi o Consenso de Washington. O primeiro que morreu, a primeira vítima da pandemia foi o Consenso de Washington. É só olhar os países centrais como é que estão atuando. E nesse momento em que todo mundo está enterrando o Consenso de Washington, reapontando com o papel do Estado, dos investimentos do Estado, todas essas coisas, o Brasil vai aplicar o Consenso de Washington ao extremo. Veja você, esse governo fascista, genocida, como está bem claro para todos nós, com mais de 400 mil óbitos, ele vem, primeiro, extingue lá o Ministério do Trabalho e Emprego, aprofunda a questão do ódio contra o movimento sindical e contra os trabalhadores. Aprofunda, porque, não sei se você sabe, Nassif, não nos recebeu nenhuma vez, não conversou conosco nenhuma vez. A subsecretaria da Tonga da Mironga do Cabuletê vem e diz, nós vamos fazer isso. E dane-se. Manda primeiro para o Congresso, reúne com o patrão, mas conosco não conversa. Então, vem agora, eu não sei quem eles ouvem, quer dizer, estão na contramão da história do mundo. Essa é a grande verdade. O Adilson tem razão, nós estamos no momento de começar a nos rebelar, porque, veja, muito se falou ao longo de vários governos de acabar com a Era Vargas. A ditadura, mesmo intervindo, matando, exilando, prendendo dirigentes sindicais, deixou a estrutura sindical montada. Esse descobriu o seguinte, sabe como é que a gente acaba com ela? Deixando ela sem recursos financeiros. E foi de todo tipo de canalice, todo tipo de coisa. Pega aí a CLT na reforma trabalhista, o 611A e o 611B. Né? O 611A ele diz o seguinte, o acordado é sobre o legislado. Nós temos divergência entre nós e nós somos contra o acordado sobre o legislado. Passou. Só que é o seguinte, veja você, Nassif, eu posso negociar em pégios. Olha que coisa bonita isso, hein? Os que gostam de termos jurídicos. Né? Posso negociar prejudicando o trabalhador, que vale. Mas eu não posso incluir uma cláusula de sustentação financeira para o movimento sindical. Veja que coisa louca. Eu posso tirar direito dos trabalhadores e assinar com o patrão que tudo está válido, mas eu não posso definir com eles em assembleia uma contribuição para o sindicato. Olha que coisa maluca. Nós não temos aqui, como já falou alguns companheiros, legislação contra a prática antissindical. O patrão faz o que quer. Agora mesmo de manhã, eu estava falando lá com o presidente do Senado e dissemos a ele, olha, essa MP que voltou agora, 1045, que vai dar não sei o quê, que dá... O patrão está mandando embora, o Miguel que falou, o patrão está mandando embora, não homologa o sindicato, não paga o trabalhador, faz... Sabe, está mais de 1 milhão de pessoas que foram jogadas traças sem ter sequer recebido a sua homologação. Ou seja, o momento é muito complicado. Pela terceira ou pela quarta vez, o Brasil entra na lista suja da OIT, fruto das nossas denúncias. E vai ter novamente agora a convenção e vamos colocar de novo o Brasil lá, que não respeita a Constituição. E veja, Nassif, veja quem está nos assistindo. Essa 1045 volta de novo e sabe diz o quê? O patrão negocia direto com o funcionário a redução de salário, redução de jornada, suspensão de contrato. Aonde você vê esse tipo de coisa, eu não creio que haja lugar no mundo que nós possamos ter isso. Quer dizer, no artigo 7 da Constituição está dito lá, redução de jornada, redução de salário, só mediante acordo de convenção coletiva. Sabe o que o Supremo disse o ano passado? Olha, durante a pandemia, nós estamos aqui em estado de calamidade, vale. Ou seja, para os trabalhadores, nada vale. Vale para os interesses dele. Mais uma vez trazem isso. A negociação direto patrão-empregado. Então, nós vamos denunciar de novo. Agora, o mundo está apontando, e aí lembrou bem, acho que foi o Patar, e você mesmo começou falando isso, quando o país mais capitalista do mundo traz uma definição de que, espera aí, o poder de compra da classe operária, do povo trabalhador, do povo, passa por negociação coletiva.
Então, o que Biden faz? Ele solta um compromisso com os trabalhadores, com o povo em geral, dizendo o seguinte: precisamos fortalecer as entidades sindicais, fortalecer a negociação coletiva, porque na negociação coletiva, na sindicalização, no enfrentamento com as transnacionais, o que ocorre? Melhores condições de trabalho, melhores condições de higiene, saúde e medicina no trabalho, melhores salários, melhor poder de compra. Você lembrou Roosevelt, né? Conversando lá com Henry Ford. Como é que eu posso te ajudar? Aumente o poder de compra dos trabalhadores, aumente o salário mínimo, porque quem produz meu carro tem que ganhar o suficiente para comprar o carro, senão ninguém vai ter. Hoje em dia, os trabalhadores no Brasil, em especial, produzem o que produzem e não têm poder de compra. Essa é a grande diferença. Eu acho que é nisso que nós estamos vendo. Vamos lembrar, 1977, o Pacto de Moncloa. Todo mundo, quando quer reorganizar o país, passa por quê? Capital, trabalho e governo. Tem que reunir. É o tripartismo. Esse governo que hoje está aqui, infelicitando o Brasil, que infelizmente o ano que vem vai embora, ou cai antes, né, por causa dessa CPI da pandemia, teria que entender, assim como quem vier, ou tem um projeto nacional de desenvolvimento, ou tem uma relação, eu diria, de iguais entre capital, trabalho e governo, você fazer o tripartismo, ou realmente nós vamos cada vez mais para o fundo do poço. Muito bom, Antônio Neto. Eu só queria lembrar o seguinte: você tem dois tipos de pensamento contra o sindicalismo. Você tem, digamos, aquele oportunismo barato do Temer, que começou a vida dele como advogado trabalhista. O Temer é a antivéspera do Bolsonaro. Né? E tem um grupo de pessoas, inclusive no Supremo, que supõe que ser contra o sindicalismo é sinal de modernidade. É esse modelo que está sendo desmontado agora pela crise internacional. Então, quando você começa a ver... E é interessante, quando eu vejo os colegas jornalistas, é porque os jornais viraram ordem unida, né? Você não pode falar nada que fuja da pauta pré-definida. E a gente vê cada vez mais colegas já começando a superar esses limites. Nós vimos o Jornal Nacional dando espaço para o Lula, para a Dilma, ou seja, é um país, uma elite muito atrasada, não é muito atrasada. Eu estou desde que eu comecei no jornalismo, porque eu sempre tentava entender por que o Brasil nunca conseguiu superar aqueles grandes momentos. E, pelo menos essa crise deu para mostrar claramente que é uma elite muito atrasada. Mas que começa a entender agora que um país, para usar o termo que eles gostam, sofisticado, tem que ter relações equilibradas entre capital, trabalho, que é um ponto central, né? Bom, eu queria agradecer muito a participação de vocês, deixar a palavra em aberto aí e dizer, como brasileiro, da minha profunda satisfação de ver essa unificação dos objetivos das centrais sindicais, que vocês vão construir um partido suprapartidário, que nem tem o pessoal da saúde, que nem vai ter o pessoal da educação, que é o pessoal dos sem-tetos, que é isso que ajuda a construir e a fortalecer da musculatura para um país mais desenvolvido e mais justo aí, né? Queria deixar a palavra em aberto aí, ou então agradecer aí a participação de vocês aí, desejar aí um bom ano de lutas para que o sindicalismo volte a ter esse papel central. Uma dúvida que eu tenho é como, digamos, sindicalizar dentro desse modelo que você começa a ter terceirização, começa a ter os aplicativos e tudo, como que os sindicatos vão se reinventar para ampliar? Existe uma... Deu um tilt. Quer dizer, porque o modelo tradicional, mesmo com, digamos, o fim dessa selvageria que se abateu sobre os sindicatos, a gente vai ter um novo padrão, inclusive, de atuação sindical, né? A ideia das assembleias e tudo, com essa questão de trabalho remoto, com essa questão dos informais e tudo, isso vão ter que encarar. E como que o sindicalismo está vendo essa absorção desse contingente de trabalhadores? Luiz Nassif, se me permite, muito rapidamente, nós temos feito muitas assembleias agora na hora do comércio, só falar da área do comércio especial,
e é impressionante, o número de participação é muito maior até do que quando era virtual, quando era presencial. Então, você tocou em alguns temas que nós estamos falando. Olha, o sindicalismo de hoje não tem nada a ver com o sindicalismo de 2017, mudou muito. O governo está querendo fazer uma mudança mais profunda com o CAET, trazendo o sindicato por empresa, pulverizando, o que vai ser uma tragédia da forma que eles querem desenvolver. Por isso, nós temos até um projeto com o Marcelo Ramos na Câmara, e a fala dos companheiros em estar participando mais da estrutura do parlamento é fundamental para que a gente tenha a capacidade de colocar um sindicalismo forte. Com a pandemia, as redes sociais que já estavam vindo com força, todos os sindicatos, todas as centrais têm os seus aplicativos, todos nós. Aí todos que estão aqui presentes fazem as suas mensagens através do WhatsApp. Até vou mandar para você fazer propaganda de todos nós no seu programa. É impressionante como cada companheiro que está aqui hoje, o que tem desenvolvido, tem uma fala objetiva, concreta, sobre cada atividade que desenvolvemos. Né? Então, as mudanças são muito importantes, relevantes, e, mais uma vez, a solidariedade entre nós, o trabalho que nós estamos desenvolvendo de forma conjunta, vai dar para o trabalhador a capacidade de uma representação muito mais forte. Veio para ficar as mudanças e nós estamos adaptadas a elas. Muito bom. O Paulão tinha pedido também. Seguinte, Paulão Carlos falando, peço desculpa porque eu caí, estava sem internet, tive que correr atrás de um aparelho aqui, mas o primeiro elemento que eu acho que vai contribuir para a nossa saída, para essa transição, né, de um movimento sindical que dê conta dessa mudança, ele já começou, né, há algum tempo, e vem se solidificando, que é a unidade das centrais. Né? Quem acompanhou a história aí sabe que em alguns países, como, por exemplo, na Alemanha, a desunião foi unificada no cemitério. Nós já aprendemos, nós não vamos permitir que um governo fascista nos jogue para o canto. Nós estamos juntos, né? Trabalhando isso, fazendo esse trabalho e criando outros mecanismos de ação. E como o Patá disse, de fato, as reuniões virtuais vão ser interessantes no futuro, que é um mecanismo, porque você tem home office, o trabalhador está na casa dele, como é que você vai fazer isso no setor bancário? E é possível dominar esse instrumento, até porque nós não estamos jogando sozinhos, nós temos adversários nossos, os inimigos nossos de classe, é bom dizer isso, que dominam esses meios aqui, e que se utilizam, na maioria das vezes, de fake news para endemonizar o movimento sindical. O exemplo que eu dei aqui no início, né, dos 101 itens, sem prejudicar os trabalhadores, só mostraram um, que era a questão do economicismo. Então, nós estamos trabalhando juntos, né, como foi dito aí, e vamos continuar juntos, isso já é um exemplo. O 1º de maio foi esse exemplo. Nós estamos fazendo outras organizações, nós e a Força Sindical, a CUT, e a Força Sindical, nós estamos dialogando também com outras centrais. Já criamos um instrumento específico, né, da indústria, temos que pensar todo o setor, todos os ramos, né, mas dialogando com esse momento dessa unidade, de aprofundando isso, e fazer um enfrentamento ao capital que nunca está separado, estão sempre juntos. Inclusive, como disse o Neto, utilizando receitas que não servem nem mais para fazer experiência, porque já está dado que não serve. A pandemia demonstrou isso sobre o consenso de Washington, sobre neoliberalismo. Não serve, principalmente na questão da saúde, onde nós temos o sistema público de saúde, que é um dos melhores do mundo. É o único país no mundo que tem um sistema universal com mais de 100 milhões de atendidos. Então, isso tudo cabe dentro desse sindicalismo que irá renascer. Mas lembrando que mesmo, né, nós tivemos modificações aí do passado, dos anos 80, estamos hoje precisando de mudanças, o novo sindicalismo já está aí com mais de 40 anos, a verdade é essa. Porém, não dá para jogar fora a água com a criança. Esse mesmo sindicalismo é que está hoje fazendo o enfrentamento desse governo genocida, fazendo a defesa da classe trabalhadora e observando as transformações, até porque a indústria 4.0 ela vem se consolidando, mas não vai. Uma revolução industrial, você não acorda e tem uma revolução industrial, você tem uma transformação nesse período. E nós estamos observando isso, nós não estamos dormindo, nós estamos indo atrás. Agora, é óbvio que os meios, né, quem detém os meios de produção, leva uma certa vantagem. Então, acho que a nossa unidade garante a nós essa melhorar, conseguir uma certa condição melhor para impedir
que essa revolução 4.0 nos atropele. E fazer minhas considerações, agradecer a todos e todas, parabenizar de coração as centrais por essa unidade. O Miguel Torres pediu a palavra. Viu, Nassif, companheiros, né? Eu acho que, primeiro aqui, Nassif, te agradecer, porque nós sabemos, né, a importância que tem a imprensa, né? Mas também vemos do outro lado o bloqueio que tem sobre as ações sindicais. É incrível. Nós falamos aqui do auxílio emergencial. Quem fez o auxílio emergencial chegar nesse valor de R$600, o programa de proteção ao emprego, o financiamento a micro e pequenas empresas, a valorização do SUS, foi no dia 16 de março do ano passado que o movimento sindical foi no Congresso Nacional, uma reunião com o Rodrigo Maia. Estava se discutindo ali naquele momento o auxílio emergencial de 200 pela Presidência da República e pela Câmara era um pouquinho mais, 215, 214 que eles estavam querendo. Nós conseguimos, com as centrais sindicais, com os deputados aliados ao movimento sindical, convencer o Rodrigo Maia de levar uma pauta que fosse esse avanço social. E conseguimos, 2 dias discutindo lá com a assessoria do presidente da Câmara, junto com o Diese, agradecer o Diese que nos ajudou muito, nós transformamos o que era uma coisa pequena em um grande programa de social. Então, isso nos mostra que... E aí a imprensa não fala, né? Ela sabe, mas não fala. Nós temos culpa também, né? Até no meio sindical tem, os R$600 do Bolsonaro falava. Não, porra, de Bolsonaro nada. Isso aí foi a luta do movimento sindical. E nós vemos aí, você vê, nós estamos fazendo uma campanha de solidariedade, todas as centrais, desde o ano passado. Aqui no nosso sindicato em São Paulo, ano passado, nós distribuímos quase 80 mil quilos de alimento. Todas as vezes que nós íamos distribuir, nós mandávamos para a Globo, tá aqui. E todo dia eles punham lá o empresário, o Clabin, não sei o quê. Do movimento sindical não colocaram ninguém fazendo distribuição. Né? Então, mostra que tem essa barreira que a gente tem que enfrentar e tirar. Conversam com a gente, mas não dão divulgação. Mesma coisa agora no nosso 1º de maio. O que o movimento sindical fez no Brasil, né, foi uma coisa excepcional. Aí você vê algumas coisas, e aí é generalizado, a imprensa em geral não dá o valor que o movimento sindical precisa até para sair desse emparedamento, né? Mas, como nós falamos, nós vamos enfrentar, estamos enfrentando isso com a unidade das centrais, eu acho que nós só temos a crescer com isso, né? O amadurecimento do movimento sindical é visto hoje pela sociedade como uma necessidade para enfrentamento da crise. Nós estamos vendo isso nas bases, mesmo que tinha, né, esse desgaste com a reforma trabalhista. Hoje nós vemos trabalhadores pedindo, pelo amor de Deus, para o sindicato ir lá e resolver um problema, né? Mais da metade das contratações do ano passado foi de contrato intermitente. O trabalhador que estava trabalhando em 2016 perdeu o emprego, entrou como intermitente, começou a ver o que estava acontecendo e estão retornando. Então, os sindicatos, o movimento sindical está pronto, lógico, para dar esse salto e trabalhar para ter um programa, o Neto falou bem isso, nacional de desenvolvimento com geração de empregos e qualidade. O que é um desenvolvimento para o norte não é para o sul. O que é para o sul não é para o centro-oeste. O que é para o centro-oeste não é para o nordeste. Pensar nisso como política de Estado e não de governo. Que as pessoas que queiram que o país cresça, volte a crescer, dando um futuro melhor para a nossa sociedade, para nossos filhos e netos, sentem para nós sair dessa crise. É a única maneira. Então, agradeço aqui a todos os companheiros aqui presentes e estamos juntos. E, Nassif, a luta faz a lei. É isso aí, Miguel. Vou passar a palavra ao Reginaldo. Luiz Nassif, eu não poderia deixar de comentar o momento trágico que a gente vive, desses processos que estão em curso de privatização e também de ataque ao serviço público brasileiro. É fundamental não perder de vista que afastar a sociedade do uso do serviço público, de políticas que literalmente retiram o Estado de cumprir o seu papel, afasta
o cidadão comum, as pessoas pobres e menos favorecidas, de participar da política. Nós temos aí, em pleno momento de pandemia, brigar por orçamento público para a saúde, para a pesquisa, né? A gente assiste aí, num momento trágico desse, o governo discutindo reforma administrativa, a PEC 32, tivemos a PEC 186, que praticamente bagunçou, né? Colocou em situações terríveis a educação e a saúde no Brasil. Esses ataques são frontais, né? E voltando à questão fundamental, o movimento sindical hoje se debruça de modo intensivo, sobretudo as centrais, para poder organizar a ação sindical também no segmento informal. O sindicalismo só na formalidade. O sindicalismo formal hoje representa muito pouco da classe trabalhadora. E as centrais têm procurado fazer esse diálogo ampliado a partir da plataforma ampla de ação que incorpora o sentido da totalidade da classe trabalhadora. Não só os trabalhadores que estão na formalidade do trabalho, mas também os que estão fora dessa formalidade, os trabalhadores que estão praticamente sem forma na ação de proteção social no momento atual que a gente vive. E é fundamental não perder de vista isso, e eu quero aqui aproveitar, Luiz Nassif, para agradecer. É uma utopia achar que as grandes mídias e grandes meios de comunicação dará voz ao movimento sindical. Elas representam as corporações e, de certa maneira, vão sempre rechaçar o nosso papel. Então, ter a oportunidade de ter esse contato com um jornalista de ponta, um jornalista historicamente defensor da sociedade que busca justiça social e igualdade, como você, Luiz Nassif, para nós é honroso esse espaço. Muito obrigado. Eu agradeço você, Reginaldo. Eu só lembro o seguinte, quando veio o New Deal do Roosevelt, o Rockefeller, Nelson Rockefeller, que era o representante aí do maior grupo empresarial americano, ele estimulou e autorizou a sindicalização naquele centro que eles tinham lá, do Rockefeller Center lá, e empurrou os empresários americanos para tentar legitimar a atuação deles. Falta no Brasil empresários modernos também. Passo a palavra ao Adilson, que pediu. Então, quero aqui agradecer também ao Nassif em especial e a todas as centrais sindicais. Esse debate acerca das saídas e alternativas para o movimento sindical brasileiro, eu diria, em síntese, que um novo sindicalismo ele depende muito de um novo Brasil. Porque nós precisamos também minimamente reconhecer que esse movimento sindical brasileiro, que foi peça importante na eleição e reeleição do presidente Lula, bem como na eleição e reeleição da presidenta Dilma, possibilitou um Brasil diferente daquilo que nós assistimos, sobretudo na era FHC. Eu penso que o movimento sindical ele recupera espaço importante. As categorias diversas conseguiram, para além da inflação, o alcance do aumento real. A conquista da política nacional do salário mínimo planificou o Brasil, criou as condições para a gente garantir um ascenso social de grande impacto e repercussão na vida das pessoas, sobretudo aqueles que mais necessitam. Houve uma melhora das taxas de sindicalização, mestre Reginaldo, ao ponto até mesmo que, sobre o sopro da jornada de junho, nós encerramos 2014 com 4% de desemprego. Então, assim, que Brasil se... Evidentemente, um Brasil ancorado numa política de conteúdo local, numa política de investimentos como principal fator de atração do investimento privado, não essa coisa medíocre que foi lançada, chamada Programa Pro Brasil, que o objetivo do ministro de Tecnologia e Investimento era botar 30 bilhões, arrecadar 160 com concessões. É de uma mediocridade tão absurda que dá nojo ouvir esses caras, dá nojo. Não tem aptidão com a vida das pessoas. Mas o que eu quero trazer, e acho que o debate que a gente faz, ele há de exigir, uma melhor compreensão. Porque o Brasil que nós queremos, e certamente um Brasil desenvolvido, ele vai
gerar empoderamento ao movimento sindical, ao movimento sindical que reivindica, sim, o avanço tecnológico. Esse movimento sindical não ignora a tecnologia, não, pelo contrário. O que a gente deve ignorar, Nassif, é o tamanho dos investimentos que o Brasil faz em ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. É a mediocridade do desenvolvimento, porque a terceira revolução ela não alcançou 30% da produção nacional. A terceira revolução, e a gente já está falando de quarta. Que vem a quarta revolução, mas com ela vem o emprego. Certamente, se a política for de depender do oxigênio da Venezuela, que com muita gratidão encaminhou os caminhões para Manaus. Se a nossa política for depender da vacina e da seringa da China, se a nossa política for de entregar o óleo da Petrobras para os americanos refinarem e a gente ficar comprando derivado, ajudando a aumentar a cesta de ganhos e lucros, o Brasil é responsável por um crescimento importante na balança comercial norte-americana, fruto exatamente da entrega do nosso patrimônio. E se nós vamos continuar abrindo mão de desenvolver força produtiva? Eu não quero repetir, mas me parece que um país que não consegue responder a gargalos estruturais mínimos é revelador do quanto é medíocre a gestão desse governo Bolsonaro. Então nós temos que criar um ambiente diferente. E eu acho que ao criar um ambiente diferente, esse nosso movimento sindical, ele se ajusta. A asfixia vivida pelo movimento sindical, ela decorre de uma orientação. Aquela orientação dada a Fernando Henrique Cardoso por Margaret Thatcher, que Fernando Henrique não conseguiu fazer. Veio o Temer e, junto com ele, a desgraceira total, que resultou no Bolsonaro. Né? Nós subestimamos as reformas e vieram as contra-reformas. Por isso que eu penso que devagar com a dor que o senta de barro, e finalizo, portanto, dizendo que eu não sou daqueles que acreditam que toda e qualquer reforma nesse governo neoliberal de plantão vai resultar em alguma coisa boa. Eu não espero uma boa reforma sindical, mesmo com a boa vontade do Marcelo Ramos, meu amigo Patá, de sair coisa boa desse negócio aí. Vamos talvez acumular mais para a gente virar o jogo, aí sim pensar o que vai ser da comunicação, para a gente ter um canal público com o Nassif liderando o nosso projeto de comunicação entre os trabalhadores, porque se depender dessa burguesia, eles vão continuar nadando de braçada. O Lula nos deve um canal público, uma concessão pública de interesse social para a gente falar para o povo, porque só rico fala na televisão. Pobre só passa na televisão nas páginas policiais. Né? Quando é para mostrar a tragédia, quando é para mostrar as coisas boas, o pobre não tem vez. E eu quero ter esse espaço na TV social dos trabalhadores, com a apresentação de Luiz Nassif, para a gente fazer várias nassifadas e trazer o nosso povo para o caminho mais próspero, mais humano e menos desigual. Forte abraço. Tá legal, Adilson. Obrigado aí. Eu passo a palavra, então, ao Neto aí para a gente encerrar essa baita reunião aqui. Obrigado, Nassif. Companheiros, parabéns aí pelas intervenções. Eu estou aqui olhando, né? Se o Brasil está desconectado com o mundo, esse governo, lembre-se, tudo não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe. O Reginaldo lembrou aí a PEC 186, né? Que é a PEC da chantagem, que a gente chamou, agora tem a PEC 32, que é a PEC da rachadinha. É bom a gente dizer isso todo dia, viu, Nassif? PEC da rachadinha. Ele aprendeu como faz isso, então tem que tirar funcionário público concursado para colocar os caras apaniguados deles para fazer a rachadinha. Essa é a famosa PEC da rachadinha. Então nós precisamos ter claro e fazer com que o povo brasileiro saiba que é isso que está ocorrendo. Reforma de Estado, no momento que está essa calamidade que nós vivemos, esse número de óbitos é um absurdo. E o Miguel lembrou bem, tem bancada da bala, do boi, né, da Bíblia, não tem a bancada dos brasileiros lá dentro. Você tem razão, Miguel, temos que começar a pensar seriamente nessas questões. E eu sou, vocês sabem, eu sou trabalhista, sou getulista, né? Sou positivista histórico, estudante do positivismo, mas também me curvo muito, Nassif. Há um iluminista francês chamado Lacordaire. Ele dizia assim, entre o rico e o pobre, entre o fraco e o forte,
entre o patrão e o empregado, é a lei que liberta, é a liberdade que escraviza. Tem que acabar com essa balela, tem que ter liberdade disso, liberdade... Coisa nenhuma. Tem que ter, porque o Brasil é muito legalista e mesmo com lei, o patrão não cumpre. Então, nós precisamos ter lei para proteger o trabalhador, para organizar os sindicatos, e a gente tem que ter um governo com um projeto nacional de desenvolvimento. Não tem que ficar nessa história de... tem que ter enfrentamento ao rentismo. O Nassif tem falado muito sobre isso. Nós temos que enfrentar o rentismo. Não dá para ter um orçamento com mais de 50% dele já carimbado para o rentismo, enquanto você tem uma emenda lá feita pelo Michel Temer, a emenda 95, que congelou por 20 anos os gastos sociais, e hoje vocês ouviram, como eu ouvi, e fiquei indignado de ouvir o presidente do Senado dizer, olha, tudo bem, vocês querem melhorar o auxílio emergencial, mas é impossível que não tem dinheiro. É uma vergonha dizer que não tem dinheiro para pobre. Aqui só tem dinheiro para banco. Ou nós mudamos esse estado de coisa, sabe o que vai acontecer? O Brasil vai cada vez crescer mais como rabo de cavalo, vai crescer para baixo. É por isso que nós vamos ter que resolver esse problema. Seja agora, na CPI da pandemia, dar os crimes de responsabilidade e botar esses caras na cadeia, porque 400 mil mortes, anunciando que pode chegar a 500 mil até junho, é um absurdo nesse país. E poderia ser evitável. Poderia ser evitável, certo? É só ter coordenação, ter objetivo, ter todo o objetivo das coisas de comprar vacina que esse povo não fez. Então, cadeia neles. Ou é agora, tirando por através de impedimento e todas essas coisas, ou é na eleição de 2022. E lembrando todo mundo aqui, quem nos assiste, em especial os dirigentes sindicais, da responsabilidade. 2022, a grande discussão é a nossa Constituição de 88. Se nós perdermos essa eleição, nós estaremos destruindo a conquista do projeto que foi gestado em 1988, de um processo social liberal muito bem argumentado e montado dentro da Constituinte de 88. Era isso, Nassif, e dizer a você do profundo prazer que eu tenho de conversar sempre com você. Estou às suas ordens, viu? E vou deixar um recadinho aqui para a elite brasileira, que adora copiar as coisas americanas. Lembra aquelas histórias? O que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil? Então, fica a dica. Que tal imitar o Biden, que se propôs a fazer nos Estados Unidos a retomada do crescimento, né? E no Brasil também passa necessariamente pela ação dos sindicatos fortes, com uma estrutura de organização capaz de aumentar a renda, proteção, a qualidade de vida dos trabalhadores. Por que não faz isso? É chegada... Copiem os Estados Unidos, essa elite é muito escravocrata, viu, Patá? Saiba, é por causa disso da CIV. Você diz que às vezes não consegue entender. É o ódio que veio desde lá da abolição. Esses caras não suportam. Jogaram os negros à sua própria sorte e importaram mão de obra pagando todas as coisas para não manter os negros que eles achavam que eram propriedade deles. Essa elite escravocrata está na hora dela ser extirpada desse país. É isso aí. Pessoal, muito obrigado pela... Isso aí o que é? É o Santos? O do Adilson. Olha, se diga que, digamos, a gente vai superar essa etapa, mas uma grande contribuição, apesar dos 400 mil mortos, é do Paulo Guedes. Eu confesso que eu nunca vi um ministro tão despreparado, tão ruim, embora já conhecesse ele lá de trás. Queria agradecer muito aí a participação de vocês e dizer que essa aproximação das centrais sindicais de 1º de maio e tudo é o primeiro sinal de que o Brasil já está montando a grande frente aí para erradicar o bolsonarismo e trazer modernidade de volta. Um grande abraço a vocês e muito obrigado, pessoal.